Bolsonaro está correto. O problema disso é que ele vai ter que convencer o verdadeiro presidente do Brasil, Paulo Guedes, de que ele, Bolsonaro, está correto. E por que eu estou falando isso? Porque Bolsonaro ele está querendo rever o teto dos gastos públicos, que foi imposto na chamada PEC dos gastos. Essa PEC dos gastos foi imposta lá em 2016, onde limitava os gastos públicos do governo para evitar crescimento da dívida e colocar ali limites nos gastos públicos. E você tem dois tipos de gastos. Você tem aqueles gastos obrigatórios, para pagamentos de dívida, enfim, salários, e você tem outros tipos de gastos que são os gastos para os investimentos. Se você tem um limite para você gastar o seu dinheiro e você tem as suas despesas obrigatórias, os seus gastos obrigatórios aumentando, você precisa cada vez mais reduzir os gastos em investimento. E esse é um dos grandes problemas da PEC dos gastos. Mas o que está acontecendo? Bolsonaro ele está querendo rever esse teto da PEC dos gastos e aumentar um pouco, porque caso contrário, nós já em 2021 podemos ter grandes problemas, seja na área de investimentos, contratação de funcionários, enfim. Porque o que nós estamos passando? Por conta, esse é um dos problemas, tá? Por conta da reforma da Previdência, há uma corrida de muitos funcionários que estão prestes a se aposentar para solicitar a sua aposentadoria. Então nós vamos ter, esse é como eu falei, é um dos problemas, nós vamos ter uma aposentadoria, um aumento no número de aposentadorias, ou seja, vagas de trabalho, postos de trabalho vão ficar abertos. Só que se nós estamos aumentando as nossas despesas obrigatórias e as despesas, esse dinheiro que seria usado para investimento fica cada vez menor, nós não podemos abrir concursos, por exemplo, e isso gera toda um caos na máquina pública, porque nós não temos, vai faltar mão de obra, vai faltar investimentos, o que é muito ruim. Bolsonaro quer aumentar esse teto da PEC dos gastos, que foi muito criticada por várias pessoas da esquerda em 2016, só que Paulo Guedes ele vê a PEC vê o teto como sendo algo importante. Criado em 2016, vamos ler aqui a reportagem. Criado em 2016, a emenda constitucional do teto de gastos estabelece que as despesas totais da União não podem crescer além da inflação, mesmo que a receita cresça. A norma visa barrar a expansão da dívida pública. Desde a implementação, o governo se viu obrigado a reduzir as despesas discricionárias, pois as obrigatórias continuam subindo. O que são as despesas discricionárias? São essas despesas para investimentos. O próprio Bolsonaro votou a favor da norma em 2016. O porta-voz foi questionado sobre a mudança de posicionamento. As pessoas evoluem à medida que percebem as modificações da conjuntura. Mesmo assim, integrantes do Ministério da Economia afirmaram que a pasta não trabalha para alterar o teto. Então nós vamos ter muito em breve, não vamos dizer uma briga, mas nós vamos ter aí uma questão, uma disputa de forças entre Bolsonaro, que é o presidente, que é um dos presidentes brasileiros, e também de Paulo Guedes, que é o presidente real, que é o presidente que toca a pasta da economia. Aqui, ó. O teto é visto pela equipe do Ministério da Economia como um instrumento importante para limitar as despesas, inclusive as obrigatórias, e, em consequência, o crescimento da dívida pública. Se a norma constitucional é descumprida, ficam automaticamente barrados concursos, contratações e reajustes reais de remuneração. Também seria impedida a criação de medida que aumente a despesa obrigatória acima da inflação. Em vez de alterar as regras, a estratégia do ministro Paulo Guedes atualmente é reformar as obrigatórias. Isso seria feito de forma estrutural por meio de PEC, que é proposta de emenda constitucional. Proposta de emenda à Constituição, que eliminaria as obrigatórias do orçamento da União. Esse vai ser um dos principais projetos do Ministério no segundo semestre, além da reforma tributária. Mesmo assim, a equipe econômica vê a possibilidade de fazer mudanças mais imediatas para flexibilização e não ser surpreendida por tentativas de mudanças mais fortes vindas, por exemplo, do Congresso. Então esse é o movimento que possivelmente nós vamos começar a ver nos próximos meses, nas próximas semanas. Essa questão do teto dos gastos, Bolsonaro já levantou essa possibilidade, então nós vamos ter possivelmente nas próximas semanas muitas notícias a respeito disso. Do meu ponto de vista, Bolsonaro tem razão com relação a tentar aumentar o teto da PEC dos gastos, mas nós vamos ver o que vai ocorrer nas próximas semanas. Então se inscreva aqui no canal do Professor Leonardo, ative as notificações e fique ligado, porque muito em breve nós vamos voltar, porque esse assunto vai dar muito pano para manga. Foi apenas a primeira reportagem, nós vamos ter ainda muito a respeito disso. Mas você acha que o Bolsonaro acertou? Você acha que o Bolsonaro errou? Deixa aqui a sua opinião, porque ela vai ser muito importante para que a gente possa também fundamentar aqui as nossas reflexões. E também me siga no Twitter, @profleoficial.